do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, e na vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me engole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. 419, 16 de março de 1902. Não se devem buscar as próprias comodidades, confortos, facilidades, nem a estima e o agradar aos outros, mas somente e unicamente agradar a Deus. Oh, quanto custa fazê-lo vir um pouco? É uma dor contínua e também medo de que não venha mais. Oh Deus, que pena! Não sei como eu vivo, embora vivo morrendo. Então, por pouco tempo se fez ver em um estado que dava compaixão. Com o braço mutilado e todo aflito, me disse: Minha filha, olha o que me fazem as criaturas. Como queres você que não as castigue? E enquanto dizia isso, parecia que tomava uma cruz alta, de cujos braços dependiam 6 ou 7 cidades, e sucediam diversos castigos. Ao ver isto, sofri muito. E ele, querendo me distrair daquela pena, acrescentou: Minha filha, tu sofres muito quando te privo de minha presença, e isto por necessidade te deve acontecer. Porque, tendo estado por muito tempo próxima, identificada com o contato da divindade, gozaste as tuas amplas, tudo o agradável da luz divina. Tá meio um português ruim aqui, né? E quanto mais alguém gozou a luz, tanto mais sente a privação dessa luz, e os aborrecimentos, os fásticos e as penas que levam consigo as trevas. Depois repetiu: Mas a coisa principal de cada um é que em cada pensamento seu, obra e palavra, não busque o próprio interesse, nem a estima e o agradar aos demais, senão só e unicamente agradar a Deus. Então, vamos ver o que Jesus está querendo dizer com ela, né? Para ela. Ela estava vendo que ele queria castigar, né? Então, ela estava querendo primeiro agradar as pessoas, agradar a si mesma e não agradar a Deus, né? Em primeiro lugar. Então, ela está preocupada primeiro com as pessoas, né? Por causa sofri muito. E ele, querendo me distrair daquela pena, acrescentou: Tu sofres muito quando eu te privo da minha presença. E isto, por necessidade, te deve acontecer. Então, precisa acontecer a privação com ela. Porque você ficou muito tempo com o contato com Deus. E gozaste, né, essa amplitude de contato agradável com a luz de Deus. E quanto mais alguém goza essa luz, tanto mais vai sentir a privação. Por causa que sente a falta da luz, né? E os aborrecimentos, os fachos e as penas que levam consigo as trevas. Então, quando você está privada, você sofre muito porque você teve contato de estar com o sumo bem. E aí, quando você está sem ele, você sofre mesmo, é normal. Então, isso é um bom sinal. É um sinal positivo de que você teve uma presença ali com ele. Você esteve com ele. E estar com ele é uma graça, um conforto, é um prazer absurdo. Quando você não está, você vai sofrer. Então, isso é comum acontecer. Mas ele fala, mas a coisa principal de cada um é que em cada pensamento seu, palavra e obra, não busque seu interesse, né? Que é ficar bem para si próprio, né? Ou a estima e o agradar os demais, né? Que é ficar preocupada com os castigos, né? Mas sim agradar somente a Deus. Então Deus o que ele quer fazer é o que é prioridade. O que ele está permitindo é o que é importante, né? Se ele está permitindo castigo, isso é o que ele quer. Então você concorda. Se ele está permitindo que você fique privada, isso é o que ele quer. Você tem que concordar. Então é isso que Jesus está falando, né? Mas é difícil para ela, né? E ele tem paciência. 420, 18 de março de 1902. A inquietação faz Jesus sofrer. Esta manhã me senti inquieta pela ausência do meu adorável Jesus, e tendo recebido a comunhão enquanto veio ao meu coração, comecei a dizer muitos disparates. Doce bem meu, não é coisa de ficar quieta quando não vem, pois você ao me ver tranquila abusa e não te dá nenhum pensamento de vir. Portanto, é necessário dar passos, de outra forma não se consegue. Tá vendo? Ela é terrível, né? Ele, ao ouvir-me, mexeu-se dentro de mim e fez-se em ato de sorrir. Então, ele sorriu. Porque ouviu os meus disparates e me disse: Então, tu queres que eu sofra? Porque sabendo que se estás inquieta eu venho a sofrer, assim que não tratar de estar tranquila eu mesmo,
me querer fazer sofrer mais. E eu, louca como estava, disse: melhor que sofras, porque por teu mesmo sofrimento podes ter mais compaixão do meu sofrimento. Olha como ela é terrível, ela prefere que ele sofra. E além disso, o sofrimento que te vem pelo pecado é feio, basta que não seja esse sofrimento. E Jesus, mas se venho, me obriga a não enviar castigos, enquanto são tão necessários. Então você deveria se juntar a mim e querer o que eu quero. E eu, lembrando-me do que tinha visto nos dias passados, disse: que castigos? Que queres matar as pessoas? Faças morrer alguma vez, devem ir a ti e à sua pátria, contanto que os salve. O que quero é que os liberte dos males contagiosos. O Senhor não me prestou atenção e desapareceu. Ao retornar, se fazia ver sempre com as costas voltadas para o mundo, e por mais que fizesse, não consegui que o olhasse. E quando queria obrigá-lo pela força, me disse: não me force, pois desta maneira me obriga a privar-te de minha presença. Então fiquei com remorso e sinto que cometi muitos erros. Realmente, as conversas dela estão muito complicadas aqui. Ela está sendo muito, assim, né, insolente, eu acho, nesse trecho. Mas ele tem paciência. Você vê que ele tem paciência porque é um amor que ela tem por ele, um amor muito grande. Ela cuida dos interesses, né? Em volta de viver com Deus, para Deus, em Deus. Ele é o centro de tudo. Então, como ele é o centro de tudo na vida dela, então ele não fica bravo, né, com ela. Mas a gente vê que ele, né, fica nessas discussões com ela e a gente vai querendo ajudar ele, não ela, né? A gente quer ficar do lado dele e se posicionar para fazer a vontade dele do jeito como ele está pedindo para ela fazer, né? Então a gente deixa ela meio de lado e queremos fazer o que ele está pedindo, né? Concordar com ele nos castigos, né? Não quer dizer que a gente é uma pessoa ruim por causa disso, não é isso. Mas a gente sabe que isso é para o bem das almas, para que elas possam se salvar, elas precisam se arrepender, para se arrepender, elas precisam sofrer ali a consequência dos seus erros e tudo mais. Então a gente vai concordando ali e não querendo forçar Jesus de forma alguma, né? Amém, Jesus, eu confio em vós, fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, te amo e tu me amas, dá-me agora da vontade divina minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Não se devem buscar as próprias comodidades, nem a estima e o agradar aos outros, mas somente e unicamente agradar a Deus. A quanto custa fazê-lo vir um pouco? É uma dor contínua e também medo de que não venha mais. Ó Deus, que pena, não sei como vivo, embora vivo morrendo. Então, por pouco tempo, se fez ver em um estado que dava compaixão. Com o braço mutilado e todo aflito, me disse: minha filha, olha o que me fazem as criaturas. Como queres você que nos castigue? Enquanto dizia isto, parecia que tomava uma cruz alta, de cujos braços dependiam 6 ou 7 cidades, e sucediam diversos castigos. Ao ver isso, sofri muito, e ele, querendo me distrair daquela pena, acrescentou: minha filha, tu sofres muito quando te privo de minha presença, e isto por necessidade te deve acontecer, porque ter estado por tanto tempo próxima, identificada com o contato da divindade, gozaste as tuas amplas, tudo o agradável da luz divina. E quanto mais alguém gozou a luz, tanto mais sente a privação dessa luz, e os aborrecimentos, os fastios e as penas que levam consigo as trevas. Depois repetiu: mas a coisa principal de cada um é que em cada pensamento seu, palavra e obra, não busque o próprio interesse, nem a estima e o agradar aos demais, senão só e unicamente o agradar a Deus. Então, é interessante, né, o que ele está dizendo sobre o que realmente agrada a ele, né, porque eu entendi assim, que o seu sofrimento, a sua privação é porque você me quer, né? Você quer minha presença, né? Porque quanto mais próximo você está da divindade, fora desse contato, né? Você sente, né, a saudade, a dor de ficar sem. Quanto mais você conhece, você ama e sente a dor também da ausência desse bem, né? Então, como ela viu muita coisa sensível, foi pro céu, voltou, ter esses encontros com Jesus, né? Então, ela está tendo contato muito profundo com a divindade. Então, quando ele não vem, ela sofre, né? A realidade contrária, né, desse contato, né?
e sente a saudade, e sente o tédio da vida, né? E sente a dor da privação, né? E toda essa realidade, né? A falta desse bem, o que também é reparatório, né? Mas enfim, eu entendi o seguinte, que eu tô dizendo pra ela que é, tudo bem, você tá sofrendo por causa de mim, mas o que vai mais, a coisa principal que eu quero de você, né? A coisa principal em tudo é que em cada pensamento seu, né? E palavra e obra, não busque o próprio interesse, nem estima e nem agradar aos demais, senão unicamente agradar a Deus. Então, se ela vai agradar a Deus, ela vai aceitar a privação. Por quê? Porque por mais que ela veja os castigos e as pessoas sofrendo, e que Jesus sofre, e beleza, né? Vê essa realidade, mas o pensamento dela, né? Não pode ter nenhum interesse próprio, nem no sentido de sofrer por Jesus. Ah, mas é porque eu quero te ver, eu não quero ficar sem você. Não, mas é porque eu não suporto ver as pessoas sofrendo. Ela tem que ficar preocupada com ele. Ela tem que ficar preocupada com as dores dele, com o que ele está vendo. E ficar com a palavra dele. Por que que está castigando? Jesus explica, não é? Explicou várias vezes. Então, só importa isso. É difícil? É. Mas por quê? Entendeu? Ah, ele fala que os próprios homens arrancam os castigos nas mãos dele, porque ele dá avisos, ele dá chance, né? Mas a pessoa fica obstinada. Então, é um mal necessário para um bem maior, que não é aqui na terra, garantir coisas aqui na terra, mas é a salvação dessas almas. Então, ela tem que ficar em tudo, né? Se ela está privada e está sofrendo, tem que ser um interesse só de estar com Jesus. Não pode ser assim também, porque eu não quero que essa criatura sofra nada. Não. Ela não pode ter nenhum interesse em relação à estima aos demais, né? A estima dela tem que ser a Deus, porque se a gente tiver dó das pessoas, a gente muitas vezes não faz a vontade de Deus. Se a gente tiver dó de ver as pessoas sofrendo, a gente não faz a vontade de Deus. Isso aí é batata, né? Então, acima de tudo, a coisa principal que deve ocupar o nosso coração em tudo que nós fazemos, qualquer coisa que nós vamos agir, o pensamento, a intenção nossa, não pode ter nenhum interesse próprio em ficar bem com ninguém, aos olhos de ninguém, eu quero evitar conflito com aquela pessoa porque eu não quero que ela pense mal de mim. Não pode ter algo humano movendo nosso ato. Nem a estima própria de você querer, né? Ah, mas eu não quero que a pessoa pense mal de mim. Se eu agir assim, nossa senhora, vai dar problema aqui na minha casa, vai dar problema no meu casamento, meu marido, eu vou perder a estima do meu marido. Eu não quero que meu marido pense que eu sou má. Não quero que ele me veja negativamente, então eu não vou agir de tal forma. E aí eu buscar agradar as pessoas. Eu vou estar desagradando a Deus. Entendeu? Eu vou estar desagradando a Deus. Ah, mas eu sei, eu tô fazendo isso por um bem, pelo amor ao meu próximo, porque eu não quero briga, não quero guerra com ninguém. E é pela virtude, é para ficar em paz com as pessoas. Acima está ficar em paz com Deus. Então, Jesus, aí ele quer que ele seja o único, só unicamente o agradar a Deus. E o agradar a Deus muitas vezes vai envolver você desagradar pessoas por meio de suas obras e palavras. Entendeu? Porque você vai fazer coisas às vezes que castigam as pessoas. Você mesmo vai ser o meio de castigar. Deus em você vai castigar pessoas. E nesse castigo, né, as pessoas podem pensar que você é o demônio. Se você tiver estima própria, você não vai querer ser visto como demônio. E você só tem que se importar com os interesses de Deus. E não o que agrada o ser humano, porque o amor próprio, o pensamento de que o que o outro vai pensar é a vontade humana pura, né? E o que importa é a vontade de Deus em primeiro lugar. O que Deus deseja. Então, quando eu te pede acontece uma situação, você tem que ver o que vai agradar a Deus. Não o que vai agradar as pessoas. Não dizer sim para as pessoas, para agradar elas. Para ficar em paz com elas, para evitar que elas tenham conflito, né, com elas. Mas você tem que pensar nessa situação que está me acontecendo, o que vai agradar a Deus. E só importa o que vai ser a vontade de Deus, o que vai agradar Ele. Ele vai te mostrar claramente, você vai identificar, Ele vai te mostrar claramente o que você tem que fazer. E às vezes o que você tem que fazer vai envolver deixar muita gente desgostosa com você. Entendeu? Você vai ficar privada, né? Às vezes, né? De amizades, de pessoas, né? De compreensões, mas por um bem maior, porque você vai olhar o bem maior, os frutos daquele ato de obediência total a Deus, né? O que que aquilo
vai gerar de bem, né? E entender que é Deus em você agindo daquela forma para um bem maior. Então, só importa o que vai agradar a Deus. O ser humano erra e peca nesse quesito, porque ele vive preocupado em agradar os seres humanos e ele sempre escolhe a criatura em vez de Deus. E se ele fosse ouvir Deus, Deus ia surpreender eles, porque Deus ia dizer coisas para eles que eles iam falar assim: Que isso, Senhor? Mas o que o Senhor está me pedindo vai deixar pessoas chateadas, vai deixar pessoas tristes. Você tem paciência, porque elas vão sofrer. Não porque o que você vai fazer é horrível, é porque elas têm um ego muito forte. Elas vão sofrer por causa delas mesmas, é pelo próprio mal delas, que já está nelas. Não é pelo que você está dizendo, pelo que você está fazendo. É pela forma com que elas veem mesmo. Então, é o próprio veneno delas. O que você está fazendo não está prejudicando em nada, não está provocando nada. Só está revelando o que está dentro delas mesmas. Elas estão sofrendo pelo seu próprio mal. Paciência, paciência. O que não pode é o divino ser ignorado, né? O divino ficar de lado. Então, a gente tem que escolher a vontade de Deus acima de homens. Não importa quem seja, pode ser nosso parente, pode ser nosso marido, o que vier e querer te convencer a agradar os seres humanos. Igual meu marido veio ontem tentar me convencer a agradar pessoas, entende? Para ficar de boa com as pessoas, né? E eu estou sendo firme porque eu sei qual é a vontade de Deus, entendeu? Então, eu não me rebaixei, né? Eu não ignorei a vontade de Deus com nenhum interesse, sabe? Mas se meu marido com isso ficar com raiva de mim, acabar meu casamento, eu nem penso isso, porque Deus nem deixa, cuida de tudo. Quando você é fiel a Deus, ele dá uma anestesia na outra pessoa, depois ele convence a outra pessoa sabe que você está sendo correta, lá no fundo a pessoa sabe que você está sendo correta. A pessoa não quer admitir, né? Mas ela sabe que você está sendo correta, que você está sendo justa, que você não está fazendo nada de errado. Você está entendendo? Nada de errado. Mas enfim, o ser humano pode chorar, pirraçar, fazer mimimi, fazer teatro, o que for, mas você precisa permanecer firme nas decisões que Deus já está encaminhando você a fazer. Isso que importa, porque o que que adianta eu agradar pessoas e ofender a Deus, né? Então, eu fui muito firme com meu marido em dizer não para uma situação que ele insiste, né? Porque ele meio que ele está sendo manipulado, né? E eu tô sendo firme, né? Na vontade de Deus, entendeu? Então é isso que ele quer. E tudo que você fizer, quando alguém te chamar para algo na igreja, você tem que ver também seu pensamento. Assim, não pode ter um pensamento assim. Aí se eu falar não para essa menina na igreja, ela não me chama mais. Ela vai ficar chateada comigo. É, nossa, eu tenho que dizer sim, porque é muito importante esse evento lá, né? Uma oportunidade que chegou, não. Tudo é ser a vontade de Deus, né? Se tiver que dizer não, porque de repente, quando a pessoa te chama para aquele compromisso, você está com algum problema em casa, você está passando mal, você está com algum impedimento. Se você só busca agradar a Deus, você não vai se sentir mal de ter que cancelar e pôr outra pessoa no seu lugar. Você não vai se sentir mal, porque você não vai ficar preocupada com aquilo que o outro vai pensar, né? Você entende, olha, a vontade divina impôs essa circunstância. A minha realidade é que eu não posso ir. Então você não vai ter problema em dizer sim ou dizer não, entendeu? Se o que você faz é só para agradar a Deus. Não vai ter nenhum pensamento assim do que o outro vai pensar, porque se você preocupa com o que o outro vai pensar, já é humano. Agora, se você preocupa, Senhor, essa é a tua vontade, isso mostra que você valoriza e prioriza o que Deus pensa, e não o ser humano, né? Tem coisas que eu não digo de cara, eu vou rezar, porque eu fico confusa, né? Então eu vou rezar, né? Meu irmão veio me pedir um favor. O meu irmão tá com problemas com a filha, e ele pediu para que eu desse aula de reforço para a menina. E eu sei que ele não pode pagar essa aula de reforço, porque meu irmão tá. Ele mesmo falou que não tá fazendo hora extra para dar conta das contas de casa, porque a esposa dele resolveu parar de trabalhar para ficar com a bebê. E ele tá se virando nos 30 com as contas de casa. Tudo tá sobrecarregado sobre ele. Então eu sei que ele veio pedir ajuda, mas ele não pode pagar essa aula de reforço. Pedindo para mim, pelo menos aos sábados dar aula para menina. Entendeu? Eu não respondi nada ainda por quê? Porque tem um contexto em cima da situação. O meu irmão, ele fica sobrecarregado com os para casa e com as coisas da menina, porque fica tudo para ele. Só que minha cunhada tá em casa a semana toda.
E a minha cunhada, né, a própria mãe pode ajudar a menina, né, porque a menina só fica em um período na escola. Então a mãe pode ajudar a menina em casa, então por que não ajuda? E o que nós estamos percebendo lá é que a mãe só fica com a bebê, só dá atenção para mais novinha e não dá atenção para maiorzinha. E aquele momento, se ela parar para ensinar, vai ser um momento de vínculo com a filha. Então tem toda uma situação por trás. Então eu fiquei pensando, Senhor, tem algum interesse por trás do meu irmão? Ele só quer se livrar, né? Porque de repente ele está sobrecarregado com isso também, porque eu sei que ele está sobrecarregado, né? Mas, Senhor, é, não é uma vontade da minha cunhada de ajudar ela em casa, porque nada melhor que mãe, né? Já que a mãe pode ajudar, por que que a mãe não ajuda? Porque a menina é inteligente, né? A menina não é de que, ela tá precisando não é bem de um reforço, ela tá precisando de treinar. A mãe pode treinar com ela em casa, por que que não ajuda? Aí, a pessoa lá tava reclamando, ah, não larga da bebê, ela manda a grande sair pra lá, sai pra lá, sai pra lá, vai pra lá, o tempo todo. E aí a menina já tá desanimada. Então, eu não disse nada pro meu irmão, porque eu sei que a intenção que ele me pediu também é porque não pode pagar, entendeu? E eu também não cobraria, sinceramente, né? Não tem necessidade. Mas, aí eu fiquei pensando, Senhor, aonde está o amor nisso? Porque o que importa para o Senhor é o amor. Aonde que é o amor nisso, né? Eu fiquei na dúvida e não dei uma resposta para ele, entendeu? Mas eu senti que tem algo de errado aí, nessa realidade da menina. A menina, eu senti que alguma coisa em casa, essa dificuldade da menina, né? Tem a ver ali com uma atenção dada demais para a bebezinha, que muitas mães fazem isso, né? Chega um bebezinho, às vezes esquece do outro irmão, né? Do outro filho que já é maior. E ajudar no para casa, pôr ela um pouco para ler, que é a dificuldade dela, é uma forma de ter um vínculo com o filho. Por que que essa mãe que está sem trabalhar não para um pouco para ajudar a outra filha? Entendeu? Então tem alguma coisa errada aí. E o meu irmão tá querendo tirar das costas dele esse fardo porque sobra para ele e ele não tem paciência. Meu irmão não tem paciência para ensinar. Então eu falei, Senhor, se é a vontade do Senhor que eu faça sacrifício, que o Senhor sabe também que para mim, assumir um compromisso desse, os sábados, só Deus na causa. Cada sábado aqui em casa é de um jeito, né? E a prioridade é a sua vontade, né? Então, o que aí? Eu posso fazer esse compromisso com o meu irmão, ou um compromisso de vez em quando der? O que que o senhor quer? Não tive ainda uma resposta, então eu fiquei quieta e falei pro meu irmão. Então, quando é assim, eu rezo. Por quê? Porque não me preocupa agradar o meu irmão, não me preocupa o que vai pensar de mim se eu disser que não. Mas me preocupa qual que é a vontade de Deus, porque Deus faz chegar coisas até você. Informações extra, vamos dizer assim, extraoficial, né? Fora do que o seu irmão te disse. O seu irmão só chega, né, e fala, ai, e começa a dizer um monte de coisa. Eu senti que ele estava tentando também me comover, né? Ah, ela já disse que tá desistindo, que não quer saber de mais nada, tal. Eu sei que o meu irmão tá sobrecarregado, eu sei que tem uma desordem ali, tá? Mas acima de tudo isso tá o amor. E aí, Senhor, onde tá o amor nisso? É aceitar para sua glória e não ficar preocupada com ordem, né? Tá. Aonde está o sacrifício que o senhor deseja ali? Por quê? Porque me importa agradar a Deus. Eu não disse nada, entendeu? Mas tem alguma coisa ali, né? Tem alguma coisa é, da relação mãe e filha, né? Com a maiorzinha. Tá tendo problema aí, entendeu? E aí eu fiquei pensando, meu Deus, ela tem uma mãe em casa agora. E o que ela precisa é só treinar. E a mãe pode pôr ela para ler e pedir a filha para ler para ela. Por que que precisa de reforço? Então, se ele nem tem condição disso, né? E ele sabe que eu também tenho compromissos, né? Porque eu tenho uma filha pequena também, igual a esposa dele. Então, e ele sabe. Por que então ele, vamos dizer assim, tá jogando para mim a batata quente? Você tá certo, Jesus? Eu fico perguntando mesmo, porque eu não falo nada impossível se eu não sei. Eu rezo porque às vezes as pessoas te pedem algo, mas tem interesse por trás. Aí tu tem que saber se aquilo é puro. Não é que você vai querer perfeição, né? Mas tem que saber, se você sai dizendo sim para tudo, né? Você pode não agradar a Deus, porque Deus quer te mostrar algo com aquela situação, né? E a reparação às vezes é dizer não. Às vezes sim, às vezes não. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas
diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 4, 16 de março de 1902. Não se devem buscar as próprias comodidades, nem a estima e o agradar aos outros, mas somente e unicamente agradar a Deus. Oh, quanto custa fazê-lo vir um pouco! É uma dor contínua e também medo de que não venha mais. Ó Deus, que pena, não sei como vivo, embora vivo morrendo. Então, por pouco tempo se fez ver em um estado que dava compaixão. Com o braço mutilado e todo aflito, me disse: Minha filha, olha o que me fazem as criaturas. Como queres você que não as castigue? E enquanto dizia isto, parecia que tomava uma cruz alta, de cujos braços dependiam 6 ou 7 cidades, e sucediam diversos castigos. Ao ver isto, sofri muito. E ele, querendo me distrair daquela pena, acrescentou: Minha filha, tu sofres muito quando te privo de minha presença, e isto por necessidade te deve acontecer. Porque tendo estado por, por tanto tempo próxima, identificada com o contato da divindade, gozaste as tuas amplas, gozaste as tuas amplas, todo o agradável da luz divina, todo o agradável da luz divina. E quanto mais alguém gozou a luz, tanto mais sente a privação dessa luz, e os aborrecimentos, os fastios e as penas que levam consigo as trevas. Depois repetiu: Mas a coisa principal de cada um é que em cada pensamento seu, palavra e obra, não busque o próprio interesse, nem a estime o agradar aos demais, senão só e unicamente o agradar a Deus. Então, fiquei prestando atenção aqui na cena, né? Ele aparece todo mutilado. Imagina, Jesus aparece todo mutilado. E fala: olha o estado. Então, por pouco tempo se fez ver em um estado que dava compaixão, com o braço mutilado e todo aflito. Então, Jesus aparece mutilado e todo aflito e fala: olha o que me fazem as criaturas. Olha o sofrimento que me causam, olha como eu estou sofrendo, olha o que fazem as criaturas, olha o que me fazem as criaturas. Como queres que eu não as castigue? Aí ele fala, né? Que primeiro a gente deve agradar a Deus, buscar somente agradar a Deus. Aí imagina, Jesus aparece todo mutilado, sofrendo, e a causa é o pecado, e aí a gente ficar olhando para as criaturas, para o sofrimento das criaturas, isso que eu fiquei pensando, né? E o sofrimento de Jesus? Primeiro a gente olha para ele, e não para as criaturas. Então a gente vê ele, né? Vê ele sofrendo, todo mutilado. E aí, ao mesmo tempo, vê os castigos. Ao mesmo tempo, vê que ele quer derramar a justiça e os castigos. Aí, ao invés de você ficar olhando para Jesus, pensando em agradar Jesus, e no sofrimento de Jesus, você olha para o sofrimento que vai acontecer com as criaturas. Olha, e tipo assim, Jesus aguenta, né? Ele é Deus, ele aguenta. Mas as criaturas não, tadinha delas. Mas o que tá. Mas entenderam? Então, assim, não é que a gente vai ser. A gente vai então querer que as pessoas sofram. Isso é um assunto bem delicado no livro do céu, né? Que fica parecendo assim que, então a gente quer que as pessoas sofram. Não, não é que a gente quer que as pessoas sofram. A gente quer que as pessoas sejam santas. A gente quer que as pessoas se convertam. A gente quer que as pessoas amem a Deus. A gente quer que as pessoas acordem para a vida. E infelizmente, é, muitos só vão acordar na dor. Só vão despertar se estiverem sofrendo, se estiverem privadas daquilo que elas estão ali tão apegadas. Se elas estão tão apegadas com a terra, só tirando a terra para elas olhar para o céu. Se elas estão tão apegadas com a riqueza, com a estima, só se tirar isso, só se tirar a riqueza para ela desapegar e olhar para Deus. E olhar para o que é o real. Isso, a gente vive
Se a gente se apega com a terra, com estima, com prazeres, com estima, com riqueza, com pecado, isso é uma mentira. Tá vivendo uma mentira, você tá vivendo totalmente fora da realidade. Viver no pecado, viver para si mesmo, é viver totalmente fora da realidade. Porque a gente foi criado para ser, a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus, para viver para Deus. Então, se você não vive, você está vivendo totalmente fora da realidade. Você está vivendo uma mentira, a mentira que começou lá no pecado original. Toda aquela mentira que o inimigo colocou ali e falou, a gente está vivendo isso. Viver no pecado, viver totalmente uma mentira. Viver naquela mentira. Então, para a gente sair dessa escravidão do pecado, dessa mentira, tem que vir um sofrimento, muitas vezes. Se não quer pelo amor, vai ser pela dor. Quantas vezes a gente vê as pessoas, quantos testemunhos que a gente vê de pessoas que falam, eu não como sempre diz, eu não vim como eu não vim pelo amor, Deus me visitou com a dor e agora eu estou aqui testemunhando a minha conversão, como mudou minha vida, como agora eu estou só para Deus. E milhares e milhares e milhares na igreja a gente vê esses testemunhos. Então, assim, aí quando a gente vê isso, a pessoa falando, eu tive que ver a morte na minha frente para poder recorrer a Deus. Eu estava vivendo plenamente, totalmente afastado de Deus. Eu ouvi mesmo esse final de semana a mulher falando. Totalmente afastada de Deus, não queria nem saber de igreja, não queria nem saber de nada, só afastada. E aí eu descobri que eu tinha uma doença no coração, muito séria. Aí eu estava no hospital e eu falei com nossa, aí ela falou, eu falei com Nossa Senhora, se eu sair desse hospital, se eu sair daqui, eu vou me converter, eu vou caminhar na igreja, eu vou voltar para Deus verdadeiramente, vou viver uma vida realmente sem essa, né, vou viver realmente para Deus. E aí ela voltou, né? Colocou o aparelho no coração e tá bem, né? E aí voltou plenamente para Deus. Voltou. Mas foi por causa do sofrimento. Então a gente olhar para Jesus, olhar quando a gente olhar para o sofrimento, não precisa a gente ver Jesus como a Luísa viu, todo mutilado, dilacerado. Ele já falou que é assim. Então a gente fica com a palavra dele. Ele já falou que é assim. Não precisa a gente ver com nossos olhos. Então, e esse sofrimento é causado na humanidade de Jesus pelo pecado, que ele toma sobre si tudo. Aí quando a gente vê o sofrimento das pessoas, o sofrimento na terra, a gente lembrar que tudo isso é consequência do pecado. Todo esse sofrimento é consequência do pecado, a justiça sacudindo o homem, e quem está sofrendo mais ainda é Jesus, não é o homem. Lembrar disso. Se a gente vê que o homem está sofrendo, Jesus está sofrendo muito mais, infinitamente mais. Uma porque o homem sofre só na carne, muitas vezes. O sofrimento ali da pessoa que está sofrendo está só na carne, só no corpo. Jesus sofre a dor do pecado. Jesus sofre na alma, ele sua sangue. Então, só aí você já começa a pensar um pouquinho. Se a pessoa está sofrendo lá, por exemplo, não sei, ela está sofrendo uma dor no corpo, física. É só físico. Muitas vezes ela não está sofrendo, só física. Jesus está sofrendo física na humanidade. Claro, ele está com um corpo glorioso, né? Mas ele está na vida sacramental, na humanidade dele. E ele sofre ainda nas almas que dão sua humanidade para ele viver. E ele está sofrendo a dor. Ele pensa na paixão de Jesus, como ele está sofrendo. Ele está suando sangue. Por cada ato de vontade humana que a gente faz, que as almas fazem. Cada ato oposto à vontade divina. Jesus sua sangue. É o trecho que a gente medita, Jesus falou isso no último episódio do Santidade Cast. Sobre a dor da agonia. Que era a vontade humana que fazia ele sofrer daquele jeito.
a vontade humana que ele via, né? É, por tudo, todos os atos de vontade humana da humanidade, cada ato, que ele sofreu tanto, suou sangue, entrou numa agonia profunda. Então, assim, todo o sofrimento que a gente vê na Terra, nas criaturas, Jesus está sofrendo mais e a gente vive para agradar a Ele. Se Ele fala é que a justiça cai na Terra, né, que a justiça se derrama na Terra por causa que é para a conversão do homem, é amor puro de Deus e a gente fica com Ele, não do lado das criaturas. E isso também é amor. A gente ficar do lado de Deus, não que a gente vai desejar e vai falar, nossa, que bom que aquela pessoa está sofrendo. Não é isso, não é nesse sentido. Quando a gente vê a pessoa sofrendo, a gente está vendo o trabalho de Deus. Deus está permitindo aquilo ali, aquele sofrimento, para a pessoa se converter. Para a pessoa se converter. Ou então é um santo que está sofrendo, ou é um santo que está sofrendo, e é Jesus que está sofrendo nele, naquela pessoa. É uma pessoa que é de Deus e está sofrendo, é Jesus que está ali, e, e é um bem que ele está derramando. É ele sofrendo e tem o efeito, né, do sofrimento de Jesus. Então a gente ficar com Deus, que é o que ele falou. Primeiro deve se agradar a Deus e não às criaturas. A coisa principal de cada um é que cada pensamento seu, palavra e obra não busque o próprio interesse, nem a estime o agradar aos demais, senão só e unicamente o agradar a Deus. Se a gente veio para agradar as pessoas, você vai sempre falar, tadinha, tadinha, que ela não sofra nada, Senhor, não deixa ela sofrer nada, Senhor. Que essa pessoa nunca sofra nada, que a gente sempre vai estar buscando e você está achando que está pedindo um bem para a pessoa. Se é justamente o sofrimento que vai fazer ela aprender, ela voltar-se para Deus, se converter. Então, não buscar o próprio interesse, também não pensar, eu não quero sofrer nada, eu não quero sofrer, eu não quero sofrer. Que seja feita a minha vontade. Nunca, nunca, não. Sempre a de Deus. Sempre o agradar a Deus, somente a Deus. Aí no outro trecho, a inquietação faz Jesus sofrer. Esta manhã me sentia inquieta pela ausência de meu adorável Jesus. Então, quando a gente está sofrendo alguma coisa, ficar em paz. Porque você pensa em Jesus, sempre, em primeiro lugar, o seu amado. Se ele está permitindo um sofrimento e você fica inquieta, ele está sofrendo. Então, não quero que Jesus sofra, eu vou ficar quietinha, eu vou ficar tranquila, em paz nessa situação. Eu vou oferecer para Jesus tudo que eu estou sofrendo. Em tudo que acontecer. A inquietação, se está acontecendo alguma coisa na sua vida e você está inquieta, perturbada, Jesus está sofrendo, porque foi ele que está permitindo aquela situação. E você não está amando aquela situação que está acontecendo. Você está inquieta, perturbada e sofrendo muito. Jesus sofre. Né? Então, que a gente fique em paz em tudo que acontecer e ofereça o sofrimento, que é Jesus meio que quer. É Ele que está vivendo em nós. E a gente vê só Ele, ficar só agradar a Ele, não a nós mesmos. Não procurar a nossa comodidade. Eu não queria estar passando por isso, Senhor. Não ficar falando isso, né? Buscando a nossa comodidade. Eu não queria estar passando por isso. Eu não gosto dessa situação. Eu não queria estar passando por isso. Eu não queria passar por isso. Me livra, Senhor, dessa situação. Não, aceitar tudo. Ficar tranquila. Aí ela fala, começou a dizer disparates. Doce bem meu, não é coisa de ficar quieta quando não vem. Pois você, ao me ver tranquila, abusa e não te dá nenhum pensamento de vir. Portanto, é necessário dar passos, de outra forma não se consegue. Ele, ao ouvir-me, mexeu-se dentro de mim e fez-se ver em ato de sorrir, porque ouvia meus disparates e disse-me: Então tu queres que eu sofra, porque sabendo que se estás inquieta eu venho a sofrer, assim que não tratar de estar tranquila é o mesmo que querer me fazer sofrer mais. E eu, louca como estava, disse: Melhor que sofras, porque por teu mesmo sofrimento podes ter mais compaixão do meu sofrimento. E além disso, o sofrimento que te vem pelo pecado é feio, e basta que não seja esse sofrimento. Então ela estava realmente dando muito disparate, né? Pensando nela, que melhor o senhor sofrer do que eu. Ela estava dizendo realmente, ela estava impertinente aqui, né? Nesse trecho. Melhor que o senhor sofra mesmo, porque aí sofrendo o senhor vem, para de me deixar aqui sofrendo. Então, pensando nela mesmo, no sofrimento dela, né? E Jesus que sofra.
né? Ela falou: melhor que o senhor sofra, porque teu sofrimento pode ter mais compaixão do meu. Jesus, né? Ele riu da situação, porque ela só pensa nele, ela só quer ele, né? Então, ele suporta, né, essa situação, porque ela só pensa nele. E Jesus: mas se vem e me obriga a não enviar castigos, enquanto são tão necessários, então você deveria se juntar a mim e querer o que eu quero. Então, são necessários, gente, para as almas se converter. Uma alma, imagina, a pessoa, se aquele sofrimento vai fazer a pessoa voltar a Deus, voltar o coração para Deus. Se a pessoa, no momento que ela está privada da saúde dela, tá doente, ela vai se converter, ela vai voltar para Deus. Isso é valioso. É uma alma que está voltando a enxergar. É uma pessoa que tá, é uma pessoa que vai para Deus, que vai para o céu, que não vai se perder. Então é muito valioso. Então é muito importante, é tão necessário. Por isso que ele fala, é tão necessário para a salvação, para a conversão da alma da pessoa. E aí depois ela vai testemunhar, ela vai trabalhar para Deus, ela vai sair, essa moça falou, eu agora vou evangelizar. Eu quero sair para evangelizar, para falar de Deus, para testemunhar tudo que eu vivi, tudo que ele, que eu, isso que eu estou vivendo com Deus, eu vou testemunhar. Então olha como foi necessário esse sofrimento que ela passou dessa doença. Ela e o marido também, e ele também se converteu. O marido dela, ele também ficou, ele falou, ele era protestante antes dessa doença dela. E ele começou, no hospital, quando ele estava lá com ela, ele começou a rezar, ele leu todos os salmos, todos, todos, todos. E ele falou que em um momento lá, ele falou para Deus: se ela sair dessa situação, eu vou procurar a Igreja Católica, eu vou buscar conhecer a Igreja Católica e vou me converter para a Igreja Católica. Acho que ele já estava meio assim, abalado com alguma coisa, querendo ir, né? E estava meio confuso. Ele falou: se ela sair, eu vou. E foi. Infelizmente tem que ser pela dor, né? Pra pessoa. E ele começou a estudar, 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 e foi ver o pulso, começou a. Porque eu acho que tinha uma pessoa lá no trabalho dele que começou a falar da igreja, e ele perguntava as coisas e a pessoa respondia e respondia. Enfim, aí ele se converteu também, como é necessário, às vezes, a dor para a pessoa se converter. Ele se converteu, e aí ajudou ela, porque ela estava meio assim, ainda depois que tinha saído, ela tinha falado para Nossa Senhora, eu vou. E ficou meio lá morna, não queria ir, e ele que puxou ela para a igreja católica. E ele era protestante. Então, assim, como é necessário. E agora eles trabalham evangelizando, sai pregando, tem essa missão de evangelizar. Então, como é necessário. Se não fosse o sofrimento, ela estava lá até hoje, no mesmo lugar. Se essa vida que ela estava levando de pecado, de afastada de Deus, não tem nenhuma consequência, a pessoa continua do mesmo jeito. Se ela está fazendo, não tem nenhuma consequência, ela está lá. Tá indo pro buraco e não tá vendo. Mas se a pessoa tá indo pro buraco e ela vê o buraco, ela volta, né? Ela volta. Mas você tá indo pro buraco e tá cego, não tá vendo, você vai cair lá dentro. Aí ela falou, e eu lembrando-me do que tinha visto nos dias passados, disse, que castigos que queres matar as pessoas? Faça-as morrer, alguma vez devem ir a ti e à sua própria pátria, contanto que as salve. O que quer é que os liberte dos males contagiosos. O Senhor não me prestou atenção e desapareceu. Ao retornar, se fazia ver sempre com as costas voltadas ao mundo, e por mais que fizesse, não conseguia que eu olhasse. E quando queria obrigá-lo pela força, me disse: não me force, pois desta maneira me obriga a privar-te de minha presença. Então fiquei com remorso e sinto que cometi muitos erros. Realmente, ela falou coisas bem complicadas para Jesus, né? Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém.